Boa noite a todos. Meu nome é Camila, eu sou uma das gestoras do INSPER. Sou responsável, junto com outras pessoas, logicamente, da comunidade Alumni. E hoje eu vou fazer uma breve introdução institucional. O INSPER, acredito que todos saibam, é uma instituição sem fins lucrativos. E o ano passado a gente recebeu uma importante certificação, que é o título de utilidade pública, conferido pelo Ministério da Justiça a todas as instituições que são consideradas essenciais para a sociedade. Foi uma grande conquista, é um título bastante concorrido e muito demandado, como tudo que a gente faz relacionado ao governo federal, extremamente burocrático. Então, quando esse título foi outorgado ano passado, foi uma grande vitória para nós. Dentre eu diria, as benesses de um título como esse, é sermos reconhecidos como uma instituição que faz a diferença e que é importante para o nosso país. Num momento em que a gente vive instituições sem muita credibilidade, eu acho que é um momento importante para a gente repassar e passar esse recado para vocês. Bom, uma instituição que serve à sociedade é beneficiada por ela e se beneficia dela. Portanto, a participação da sociedade no INSPER é extremamente importante. E uma das principais participações que a gente trabalha muito para ter é dos alumni. Pessoas como vocês que estudaram aqui, se desenvolveram aqui e que hoje voltam para a nossa escola, e a gente tem muita honra e muito orgulho de poder participar de desenvolvimento, crescimento e aprimoramento de vocês. Hoje, a gente conta com muitos alumni que participam de todos os projetos que a gente institucionalizou aqui na escola. Um deles, e um dos mais importantes que a gente tem, é o programa de bolsas. Atualmente, a gente tem 150 alunos da graduação que estudam conosco com algum tipo de bolsa, sendo que uma boa parte desses 150 são classificados como alunos de baixa renda. A inclusão social também faz parte de uma instituição que serve à sociedade do jeito que a gente serve e do jeito que fomos considerados pelo Ministério da Justiça. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Quanto mais vinculados vocês estiverem ao INSPER, mais honrados nós ficamos. Bom, agora eu vou passar para a Maria Esther, que vai chamar os palestrantes. Obrigada. Boa noite. Eu sou a Maria Esther, do Núcleo de Carreiras, e quero também, em nome do INSPER, agradecer a participação de todos vocês. Hoje a gente vai discutir o mercado de trabalho, o cenário do mercado de trabalho em 2015. Eu vou chamar a Maíra Rabimoradi, que é a CEO da Companhia de Talentos do grupo DMRH, que vai ser a nossa palestrante, a nossa debatedora, e o Daniel, que é um alumnus aqui do MBA, Daniel Faria, que é sócio da Veluin, né? Muito obrigada para os dois, pela presença dos dois. Podem subir no palco para começar o debate. A ideia, só para dar você uma ideia de cronograma, de agenda, a gente vai começar, a Maíra e o Daniel vão fazer uma introdução, depois nós vamos abrir para as perguntas. Tá? Tudo bom. Ladies first, please. Tá funcionando? Oi. Tá. Oi, boa noite. Primeiro, obrigada pela presença. É uma honra poder ter vocês aqui nessa segunda-feira chuvosa. Eu sou Maíra, eu sou hoje CEO da Companhia de Talentos, que é a maior consultoria na América Latina de recrutamento e seleção de jovens. Para vocês terem uma ideia, a gente vê por ano em torno de 1 milhão de jovens, 1.300.000 jovens em processos seletivos. E a gente faz isso há 25 anos. Eu estou lá há 15, então acho que eu já vi o meu quinhão de jovens e de profissionais buscando aí uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, como eu falei, eu comecei lá 15 anos atrás como estagiária na área de Executive Search, nossa área de seleção de especialistas executivos. Trabalhei em todas as áreas, montei 2 negócios lá dentro, mudei de emprego para ganhar mais, mudei 2 vezes de emprego lá dentro para ganhar menos.
E dinheiro nunca foi o meu grande mobilizador, né? Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, e eu gosto de dinheiro, mas eu gosto mais de gente. E foi por isso que eu fui trabalhar lá na companhia. Hoje eu tenho um desafio bem importante, que é revitalizar uma marca que tem 25 anos, e é uma marca que fala para o público jovem, uma marca absolutamente consagrada no mercado que procura atuar, e suceder uma fundadora, né? A pessoa que fundou a Companhia de Talentos. E eu não sei o que é pior, né? O mais difícil, fundar o seu próprio negócio ou suceder alguém que fundou um negócio, com toda a paixão, com todo o amor de um empreendedor que bota a sua vida naquela empresa, né? E ser a sucessora da Sofia, que é a minha sócia aqui, que fundou a Companhia de Talentos, é um desafio imenso, profissional e pessoal. Eu tenho 2 filhas, a Estela e a Carolina, que são as luzes da minha vida. Quem tem filhos sabe como é que é esse amor. Elas fazem 5 e 6 anos, então um grande desafio também para as mulheres aqui da sala que têm filhos ou que têm família, enfim, que é conciliar, né? Eu brinco que mulher sente que está sempre devendo para alguém, ou é no trabalho, é para os filhos, para o marido, né? Para a moça que trabalha em casa, que fala: Dona Maíra, a senhora não fez tal coisa, enfim. Então a gente está sempre em débito. E então poder falar aqui para vocês, consolidando a minha carreira, eu tenho 35 anos de idade, é uma super honra. Obrigada pelo convite. E aí eu estou aqui para, enfim, responder as dúvidas que vocês tiverem sobre a carreira de vocês, a minha, enfim, mercado de trabalho. Muito bom. Bem, alguns já me conhecem, Daniel Faria, eu sou sócio da Valuing. A Valuing é uma empresa que está desde 2009 no mercado. Eu tenho mais ou menos 11 anos de experiência no setor de recrutamento de executivos. E criamos a Valuing, eu e meu sócio, o Fábio, que está aqui, veio acompanhar a gente. A gente criou a Valuing em 2009 com o propósito de montar uma boutique de recrutamento, servindo o mercado de uma forma um pouco mais consultiva, né? Quando a gente fala consultiva, entra muito na questão de consultiva de carreira também, porque o que a gente enfrenta muitas vezes, o que a gente depara muitas vezes é o candidato executivo, né, já no nível gerencial, gerindo muitas vezes mais de 30 pessoas, com dilema de carreira, né? E até alguns aqui que estão na plateia, que eu já conheço, já sentaram lá na frente debatendo de carreira comigo aqui. Então, eu acho que vai ser um prazer a gente poder mediar esse assunto, que é importante não só para um público mais jovem, mas muitas vezes o que a gente tem visto até para o número 1 da companhia, seja ele o presidente ou mesmo o acionista, né? A Maíra comentou um pouco de suceder, né, a empreendedora, que é a Sofia. Eu sou empreendedor e muitas vezes a gente tem esse dilema mesmo em relação à carreira. E a gente debate isso, eu e o Fábio, em relação ao que a gente vai fazer da empresa, né, e o que a gente vai fazer como executivos. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, vai ser até o propósito do questionamento com a Maíra, não é trazer teoria, mas é muito trazer o que a gente vivencia no dia a dia. Eu, como profissional e também empreendedor, e estudando o assunto que é carreira. Tá? Bem, vamos lá. Maíra, eu queria começar o assunto, dividir em algumas... Na verdade, dividir a conversa, o bate-papo, que é para ser algo um pouco mais descontraído, em duas fases. Primeiro, a gente debater um pouco mais o assunto de carreira. Eu vou jogar algumas perguntas para a gente estruturar isso. E a metade, ou talvez um pouco mais a metade, a gente vai deixar aberto a perguntas. Tá? Eu acho que o propósito é ser um bate-papo, ou escutar um pouco da Maíra, o que ela tem para falar também. Então, eu queria começar com um grande tema, que eu acho que é o tema inicial de todo mundo que sai de uma universidade, ou mesmo dentro já no mercado de trabalho, que é o planejamento da carreira, né? Ou seja, é antes de você ingressar no mercado de trabalho ou no cenário atual onde vocês estão. É como é que você se planeja para o restante de vida profissional que vocês têm, ou para o início da vida profissional que vocês têm. Eu vou deixar essa pergunta bastante aberta, muito mais para você colocar um pouco de assunto, entender da sua visão, o que você escuta do mercado em relação a planejamento, né? Eu acho que essa lógica de plano de carreira, né, é uma lógica que, por exemplo, os meus pais trazem muito essa lógica e às vezes até a minha mãe me cobra. Mas qual é o seu plano de carreira? Qual é exatamente o próximo passo? E eu sempre tenho dificuldade de responder essa pergunta sobre mim, e todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre isso, eu tenho dificuldade de responder. E por quê? Né? Porque as estruturas das empresas, elas estão em constante mutação, e cada vez mais eu vejo velocidade nessa mudança.
Então, quando eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção e eu via estruturas, aí eu não sei se a sua percepção é a mesma, bastante verticalizadas, né, das empresas. Então, você tinha lá um diretor, você tinha um gerente ou mais de um gerente, um supervisor, um coordenador e analistas e estagiários. Né? Se você parar para pensar numa estrutura clássica de empresas, eram assim que as empresas se organizavam. E, cada vez mais, eu vejo empresas tendo modelos de organogramas e estruturas de reporte completamente diferentes. Então, como conceito que eu vejo é que, ao invés de movimentos necessariamente verticais de crescimento, então você começa lá como estagiário, analista, por aí vai, as pessoas fazendo um zigue-zague, né? Porque a complexidade dos trabalhos que a gente tem para executar hoje estão cada vez maiores. Então, uma simples carreira vertical não endereça tudo o que a gente precisa aprender para desempenhar uma determinada função. Então, o que eu tenho visto muito em termos de movimento é a pessoa começa lá, vamos imaginar aqui como um analista de marketing cuidando de um produto, vou pegar esse exemplo, para o Brasil. Tá? Ao invés de ser promovido para ser um coordenador ou um supervisor, ele tem que ganhar talvez uma bagagem lateral ou na diagonal. Então, ele vai cuidar de marketing desse mesmo produto para a América Latina. Depois, ele vai ter uma experiência de cuidar desse produto globalmente. E aí ele volta para ser um grouper, cuidar de alguns produtos. Então, essa carreira que era linear está ganhando uma mobilidade para os lados e na diagonal muito diferente. Então, fazer um planejamento muito quadradinho está cada dia mais difícil de ser feito e cada dia mais difícil de ser cumprido, tanto pelos indivíduos quanto pelas organizações. Tá? Então, o que eu acho que é válido, e sempre será, é ter um endgame, que eu brinco, qual é o objetivo final? O que eu quero aqui para a minha história profissional? Né? Eu nunca quis ser presidente de empresa, nunca foi o meu plano final, mas eu sempre soube que eu queria ser sócia desse negócio, pelo amor que eu tinha a ele, por acreditar muito na nossa missão. E, do mesmo jeito que você tem que ter o plano final, você tem que ter o próximo. E ter muita flexibilidade para esse meio do caminho aqui, entre o próximo passo e o objetivo final. E esse exercício de objetivo ele tem que ser muito feito em cima de quem você realmente é. E não o que você gostaria de ser. Né? E não o que você acha que você deveria ser. Porque todas as escolhas têm consequências, das mais variadas naturezas. Então, olhar para dentro e falar isso realmente tem a ver comigo, eu acho que é o exercício mais importante no planejamento de carreira. Outro dia me perguntaram qual foi o melhor investimento que eu fiz para a minha carreira. Enfim, querendo ou não, eu tive uma carreira rápida, né? 15 anos atrás eu era estagiária, hoje, enfim, estou numa empresa que tem um faturamento significativo, uma operação internacional. Então, as pessoas falam, qual é o melhor investimento que você fez? Foi MBA? Eu falo, não, desculpa, estou numa escola de negócio, mas o melhor investimento que eu fiz na minha carreira foi terapia, né? Porque eu pude me conhecer, e aí coaching, enfim, qualquer processo de autoconhecimento para que a gente possa saber onde a gente está indo e por quê. Né? Então, acho que, não sei se eu respondi, mas... Não, faz sentido. Eu queria pegar um gancho numa coisa que você colocou, que eu acho que é muito importante, na questão do objetivo. Né? Ou seja, eu acho que você até deu uma pausa, porque eu acho que, realmente, a pessoa precisa entender onde é que ela quer chegar. E uma das perguntas, ou talvez uma dos desentendimentos que eu escuto, que eu entendo, que eu vejo os profissionais, é o seguinte, é entender de objetivo com sucesso, né? Ou seja, o que ele quer para a carreira dele. Alguns têm objetivos de curto prazo, outros têm sonhos maiores, né, em relação a sucesso. Eu quero ter sucesso na minha carreira profissional. E uma das coisas que eu noto é que o profissional ele não sabe ainda o que é ter sucesso para ele. Né? Ótimo ponto. Esse conceito de sucesso, a gente compra um conceito de sucesso. Né? A gente absorve um conceito de sucesso, que sucesso é ter um cargo importante, ganhar X dinheiros, né? Estalacas, reais, não importa. E isso é o conceito de sucesso. E isso é um conceito muito genérico. Né? Ele não, de novo, o conceito genérico ele não endereça as nossas ambições pessoais. Então, para mim, sucesso hoje, depois de bastante reflexão, é poder ajudar as pessoas. De verdade. Tanto que eu escolhi sair do mercado financeiro, onde eu ganhava muito mais do que eu comecei ganhando na Companhia de Talentos, e ganhei muito pior por muito tempo, porque eu tinha a possibilidade de tocar a vida das pessoas de uma forma positiva, é isso que me mobiliza.
E, para isso, eu abro mão de uma série de coisas e ganho uma série de outras coisas. Né? Então, ter clareza do que te mobiliza e do que é sucesso para você, você chega no final do dia e fala, puta, hoje eu consegui cumprir a minha missão, né? Eu consegui cumprir meu objetivo, e isso é sucesso para mim. E o dinheiro é uma consequência desse processo. Eu sei que isso parece meio clichê, mas estou ficando mais velha, cada dia mais eu acredito que, quando a gente faz aquilo que a gente ama, as coisas acontecem. Né? E se está ruim, é porque você está fazendo a coisa errada, não é para ser ruim. É igual um namoro, casamento, né? É para ser bom, não é para ser uma tortura diária. Teve até um dos palestrantes aqui um tempo atrás, que é o Jorge Paulo Lema, né? E um dos grandes pontos que ele coloca, que está naquele livro super famoso, todo mundo lendo hoje, você tem que sonhar grande, né? Eu acho isso é um fator que tem que ser levado em consideração. Mas um dos pontos que a gente vê muitas vezes, agora eu vou te dar um pouco da minha experiência, né? É o profissional ter um sonho muitas vezes grande, que às vezes ele não sabe como ele vai chegar lá, né? Como é que ele vai estruturar a carreira dele para chegar naquele sonho. E se ele não chega, ele se frustra muitas vezes, né? E essa frustração é o que eu mais vejo hoje em sala de entrevista, ou vejo de executivos, ou mesmo empresários que não conseguiram chegar lá, né? Talvez uma cobrança excessiva sobre os resultados que ele entregou para ele mesmo, ele com ele mesmo, né? E uma das coisas que eu mais sinto hoje é o seguinte, que esses objetivos e essa percepção de sucesso, muitas vezes ela é drivada, até vou usar o inglês aqui, ela é direcionada pelo um modismo, né? Sobre o que o mercado julga que é ter sucesso, né? E não pelo que o profissional ele acha que é bom para ele, ter sucesso para ele. Então, esse é um conflito que eu vejo entre executivos hoje e é gritante. O profissional ele quer chegar, ele quer ser presidente da empresa porque o mercado ou as pessoas, o convívio social dele, apreciam esse tipo de resultado. E para o profissional, não. Um equilíbrio de vida, que foi o que a Maíra fez, por exemplo, de sair do mercado financeiro para conseguir ter um propósito de ajudar os outros, foi uma questão de sucesso para ela. Então, eu acho que esse é um dilema que a gente precisa levar hoje em pauta e é um negócio que a gente vê conflitos pessoais que muitas vezes até uma terapia pode ajudar. Não, né? sem dúvida. Eu estava outro dia, eu tenho um amigo que trabalha, ele é vice-presidente de uma grande agência de eventos e tal. E aí ele fez um evento grande, uma marca de cerveja, e me convidou para ir ao evento. E aí a gente estava lá, ele tomou 2 cervejas, e aí veio bater um papo comigo, ele sempre me consulta sobre carreira. Ele falou, me conta o que você está fazendo. Né? E eu estou montando, a gente lança agora em abril, uma plataforma digital de orientação de carreira para jovens de ensino médio. Porque isso que o Daniel vê, né, um pouco mais para frente, eu tenho a oportunidade de ver na Companhia de Talentos quando as pessoas vão procurar estágio ou programa de trainees, e aí tem já de cara, já sai da universidade com a sensação de que fez uma escolha errada, de que deveria ter cursado outra coisa. E aí eu fiquei pensando sobre esse problema, né, como o nosso processo de transição da escola para a universidade, ele é feito de uma maneira pouco consciente. Né? A gente tem talvez a decisão mais importante que a gente tenha para tomar na vida, a gente toma quase que sem apoio nenhum. Ou um apoio enviesado, que é o do pai, da mãe, da família, enfim, que tem um interesse ali em questão. Né? De repente, ele quer que você faça alguma coisa, ou acha que tal área vai dar mais dinheiro, ou vai ter mais emprego. Enfim, os pais sempre querem a nossa segurança, de certa forma. Então, eu comecei a desenvolver um produto para isso, porque a gente consegue fazer esse trabalho mais no 1 a 1, e aí eu consigo impactar pouca gente. Então, a gente lança agora, em abril, uma plataforma digital que ajuda nesse processo. E aí eu contei para ele isso, e ele falou assim, e ele ganha muito mais dinheiro do que eu, tá? By the way, acho importante deixar claro, ele tem um cargo muito mais glamouroso do que eu, porque ele é simplesmente responsável por todas as mega festas de uma marca muito grande de cerveja. E aí todo mundo olha para a vida dele e fala, eu queria ser esse cara, né? Imagina. E aí eu virei e falei assim, mas por que você fez essa cara? Ele virou e falou assim, olha o que você está fazendo. E aí eu vou fazer aqui vou falar uma coisa muito politicamente incorreta. E ele virou para mim e falou assim, e eu, hein? Tudo isso, estudei, não sei o quê, e estou vendendo cerveja para pobre. Ele fez esse comentário, né? Um comentário horroroso, mas o que ele quis dizer foi, qual que é o propósito de ter tudo isso aqui para vender mais cerveja? Né? E aí ele está em crise existencial, obviamente, né, desde então. Ele está se achando, né, a mosca do cavalo do bandido. E eu tenho ajudado ele nesse processo de reflexão, porque todo o dinheiro que ele ganhou, toda a exposição que ele tem, ser um cara muito importante, relevante no mercado que ele está,
não é suficiente. As pessoas começam a querer outra coisa, né? E talvez isso tenha. Ele falou assim: nossa, hoje eu me arrependo até de ter feito publicidade e propaganda. Começa a voltar lá no tempo, né? Porque a angústia de não conseguir fazer algo que veja que, enfim, tenha um propósito. E eu acho que esse ponto está se tornando cada vez mais comum, né? As pessoas querem fazer alguma coisa que elas se orgulhem, deixar um legado, enfim, além de trabalhar e ganhar dinheiro, que é bacana, mas talvez não preencha, né? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta agora em relação a como é que a gente chega lá, né? Eu acho que esse é outro ponto que a gente vê um ponto de interrogação toda vez que a gente olha para o candidato. Ele sabe muito bem, às vezes, o que ele pode, o que ele não pode fazer e qual que é o objetivo final, né? Mas a grande dúvida é como é que ele se prepara para chegar nesse objetivo, né? Eu até brinco com alguns candidatos que alguns vêm de planejamento estratégico, faz MBA e tudo, chega para mim e fala: pô, Daniel, como é que eu chego lá, né? Eu falo para ele: olha, eu aprendi na aula de estratégia a fazer SWOT. Primeira coisa que você tem que fazer. Aprendi aqui no INSPER também. E, no fundo, isso ajuda. Eu acho que isso é um ponto aí eu acho que é uma das ferramentas que você pode trazer para a vida pessoal usando isso para fazer um planejamento de carreira, né? E o SWOT ele entra muito na questão de o que são suas fortalezas, o que você tem de bom, o que você tem de fraqueza e o que o mercado pede, né? Então, não adianta você querer traçar tentar ir por um caminho onde não está sendo demandado no mercado, né? E muitas vezes também não adianta você trabalhar em cima de uma fortaleza, de um ponto forte seu, sendo que você tem uma fraqueza que não está te dando um pouco de liquidez ou empregabilidade hoje no mercado. Então, eu queria debater um pouco desse ponto com você. O que você sente, o que você tem visto e compartilhar um pouco da experiência também do... Eu vejo de novo essa questão, assim, as pessoas comprando um pouco do sonho do outro, sabe? Ah, então o mercado quer isso, então eu vou me direcionar minha carreira para lá, e aí chega nesse momento que fala: meu Deus, não era nada disso do que eu queria. Então, as carreiras mais bem-sucedidas que eu acompanhei na minha vida, elas tinham algumas coisas em comum, não sei se vai responder a pergunta, mas a primeira coisa é que eu observo, todo mundo que chegou lá, um lugar que eu pessoalmente respeito, né, que tem o que a gente chama de sucesso, são pessoas que nunca tiveram medo de sentar numa cadeira maior do que elas estavam preparadas, né? E isso não é preparo, isso é coragem mesmo, né? A cadeira está lá, ela é maior que você não tem tudo o que precisa, mas você topa. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que todo mundo que eu conheço que chegou lá sempre não teve nunca medo de trabalhar muito. Então, assim, o melhor conselho que eu já recebi na vida é: não tenha almoço grátis. Esteja preparado, porque são muitas horas, é muito sacrifício, é muita viagem, é um monte de sapo que você engole, né, que você tem que estar preparado para... Nem tudo vai sair do jeito que você quer, porque sentar na mesa dos adultos é isso, né? Que nem diria minha sócia: não sabe brincar, não desce para o play. Aqui o negócio é sério, né? Então você tem que estar preparado para argumentar, enfim, e levar lá o seu quinhão de tapa, porque a briga é grande, né? Não é uma briga simples. E a terceira coisa que eu acho que quem chegou lá faz muito bem é escolher bem as suas batalhas, né? A gente não chega lá fazendo inimigos, a gente chega lá fazendo amigos. Por outro lado, se a gente cede demais e faz tudo o que o outro quer e nada do que a gente quer, você não tem uma marca, uma expressão. Então, escolher muito bem pelo que você vai brigar, quais são os pontos que você não vai abrir mão, e brigar até o fim por eles, e aí conviver com um monte de coisa que você faria diferente, mas que a briga não vale a pena, eu acho que é uma outra característica de quem tem, enfim, de todo mundo que eu conheço que tem sucesso profissional. Então, acho que esses 3 recados, eu acho que resumem um pouco do que eu vejo em comum. O resto é um pouco de sorte, preparo, hora certa, oportunidade, amar o que faz e por aí vai. Maíra, a gente falou um pouco de definir suas metas, de preparar um pouco o seu planejamento para chegar lá. Agora, vamos falar de alguns assuntos que eu acho que deve ser, já abordando um pouco das perguntas que eu acho que vai surgir aí. Como é que a gente trabalha a entrevista, né? Como é que você orienta? O que você vê de questionamento quando você recebe, ou no próprio livro, se você comenta um pouco, mas o que você recebe de perguntas relacionadas à entrevista das pessoas que você está preparando e orientando para a carreira? As pessoas têm... É incrível, né? A gente estava falando um pouco disso. Como a gente lida com esse assunto o dia inteiro, a gente passa a achar ele trivial, né? E imagino que vocês, nas carreiras de vocês, lidem com assuntos todos os dias que, para mim, são uma grande novidade, para vocês é o
lá o pão com manteiga de vocês, né? E entrevista acho que é um assunto assim. Acho que, por incrível que pareça, as pessoas elas se preparam muito para as entrevistas, pesquisando sobre o mercado, pesquisando sobre as empresas, e elas deixam de pesquisar sobre si, né? Muitas vezes a gente pede um exemplo de uma vivência que a pessoa teve e a pessoa não tem para contar, ela não sabe, porque ela não parou para pensar sobre isso antes. Então, para se preparar para uma entrevista, a primeira coisa que você tem que fazer é: deixa eu olhar para a minha história, né? O que eu tenho, ainda mais para um público que a maioria que está aqui tem alguma vivência profissional já, imagino. O que eu já fiz que valeu a pena? Que resultado que eu trouxe que fez sentido? E quem tem muitas, priorizá-las, né? Para que, na ocasião de uma entrevista, 6 entrevistam mais executivos do que eu. As pessoas dão branco, elas não sabem falar da própria história de uma forma organizada, né? Que conte o que elas fizeram de fato, que impacto que isso trouxe. Elas não sabem os números dos resultados que elas trouxeram, enfim, não fazem essa lição de casa. Então, acho que só fazer isso já pode fazer uma baita diferença. E se preparar para aquela entrevista daquela vaga, né? Por que você quer trabalhar nessa empresa? O que essa oportunidade tem que te encanta e como é que você pode aprender, enfim, se dedicar eu vejo isso muito em jovem que participa em 30 processos seletivos e aí ele já não sabe mais que ele está fazendo lá, né? Que empresa que é mesmo essa, porque participa de tantos, então não faz essa reflexão. É isso aí. A gente vive isso recrutando executivos hoje em dia. E, às vezes, o que a gente nota é que as perguntas que a gente acaba fazendo para os profissionais, elas são repetitivas, elas repetem de entrevistador para entrevistador, seja comigo ou sendo entrevistado pelo executivo. Mas uma das coisas que a gente nota, que eu acho que isso é trivial, e puxa um pouco do gancho que a gente já falou aqui, é que muitas vezes o candidato ele não tem muita da ciência do que ele realmente está buscando, tá? O que eu noto é, primeiro, o que as pessoas buscam é um bom desafio. O que a gente chama de desafio é onde ele vai poder fazer a diferença. A gente nota isso realmente está na essência de muitos candidatos. Remuneração é um fator. Para quem está no mercado, esse cara que está no mercado, ele normalmente ele quer só se recolocar. A gente nota isso na essência do profissional, que ele quer uma recolocação. E muitas vezes ele não se depara com o desafio que ele vai enfrentar. Porque o que a gente nota é, eu pego um bom profissional, coloco ele na empresa. Passa um mês, passa um ano, antes de um ano, ele é mandado embora, ou ele me liga querendo mudar de emprego, né? Aí você começa a fazer todo o retrospecto da entrevista que a gente fez com ele. Você vê que realmente a essência do profissional não estava muito ligado na prática do que ele estava buscando. Foi por isso que eu coloquei o assunto do fator de sucesso, do fator de objetivo, porque se a pessoa tiver na essência dela muito o que ela realmente quer encontrar pela frente, ela vai fazer uma entrevista melhor e ela vai conseguir ser mais transparente com ela mesma, que eu acho que o ponto é com ela mesma. Porque a gente fala de carreira aqui, a carreira ela começa nos seus 20 anos e termina nos seus 60. Né? A gente está falando de quase 40 anos. E muitas vezes as pessoas tomam decisão no curto prazo, não visando o longo prazo. Então, quanto mais transparente você for com você mesmo, eu sou bom nisso, minha paixão é isso, e eu quero enfrentar esse tipo de desafio, você vai ter, eu acho, um pouco mais de perpetuidade aí, sem ter muitos pulos e sem errar muito no próximo passo que você for. Vou até me estender um pouco aqui, que uma coisa curiosa que eu acho é o seguinte, eu pergunto isso para quase todos os executivos que estão lá comigo entrevistando, né? Hoje em dia a gente vê, eu acho que isso é um pouco de modismo, né? A grande maioria dos executivos querem trabalhar numa startup ou querem trabalhar num turnaround, entendeu? Ou querem trabalhar numa empresa que estão acelerando, bombando, crescendo. E aí eu pergunto, quem quer trabalhar numa empresa que está num processo de manutenção, de sustentar crescimento, ou quem está numa empresa que quer entrar, mas que sabe que vai ter que fazer uma mudança um pouco mais política lá dentro? Tá? Ninguém. E eu queria perguntar aqui, quem desses dois grupos aqui, eu queria que vocês levantassem a mão. Quem tem mais interesse em trabalhar em startup e turnaround? Legal. Quem tem mais interesse em trabalhar numa empresa que está sustentável, com menos desafios pela frente? Que bom. Bem, não foi muita gente. Ninguém tem interesse em trabalhar em nenhum lugar, né? Quem não quer fazer nada e ganhar dinheiro à toa? Gente, não precisa ficar tímido. Alguém das pessoas que querem trabalhar em startups então, já trabalharam em startups? Já? Já? Não? Rapaz, a vida é dura lá, viu? Fazer as coisas sem dinheiro é difícil. Né? Sem dinheiro, sem expertise, todo mundo faz um pouco de tudo, se virômetro. É muito bacana na forma de pensar. Outro dia eu fui visitar uma startup, não sei se vocês conhecem, se chama Geek.
É uma empresa que faz muito divertido lá. E eu fui fazer uma reunião com o Claudio Sasaki, que é o fundador. Eles trabalham numa garagem assim, e não tem nenhum glamour do Vale do Silício. Assim. O sofá é furado. Mesmo, assim, não é modo de dizer. Então, assim, é difícil fazer as coisas sem dinheiro. A gente que está acostumado a ter um pouco mais de conforto em tudo. O meu marido é empreendedor, assim, não, ele tá. Outro dia ele chegou em casa, ele estava só metade bronzeado, sabe? Outra metade branco. Eu falei, André, o que está acontecendo? Ele, estou trabalhando na varanda, que não tem mais lugar para eu sentar, e a gente também não tem dinheiro para alugar um espaço maior. Então, eu estou trabalhando na varanda, mas sem ar-condicionado. É do lado do aeroporto de Congonhas, passa. Assim, eu estou no celular com ele, passa o avião, e ele na varanda tomando sol. E é isso a vida de empreendedor. Né? Eu estou lá no ar-condicionado, na minha cadeira confortável, enfim. É um exemplo, é uma anedota, mas também não é para todos. Né? Tem que querer muito mesmo. Ou seja, é recompensador, que a gente vê o resultado acontecer, mas o esforço, que é um pouco que você comentou, de ter que colocar a mão na massa, fazer o negócio acontecer, ele é árduo. E não é todo mundo que está preparado para isso. Tá? Quando a gente começou a Valuing também, foi a mesma coisa. Eu comecei pensando, foi até engraçado, porque a gente começou o primeiro dia falando, poxa, vamos sair falando de estratégia, visão, missão, valores, e quando vê, fala, pô, cadê o ar-condicionado? Cadê a cafeteira? Vai ter que sair para comprar. Sai para comprar ar-condicionado, sai para comprar cafeteira. Então, ou seja, o aprendizado que a gente teve, tendo que fazer as coisas acontecer, foi fantástico. Mas o trabalho ele é árduo. Às vezes, você vai deparar com situações onde você não está preparado para o outcome dela. Então, eu acho que essa experiência de vida ela é boa. Mas, mais uma vez, voltando, você tem que estar preparado. Quanto mais transparente vocês forem na entrevista, ou quanto mais transparente com vocês mesmos, eu acho que a probabilidade de dar certo é maior. Até porque a entrevista dura 2 horas, né? O resto da vida naquela empresa, um bom tempo naquela empresa, você tem que sustentar aquilo lá. É igual ao namoro, né? Claro que você pode fazer, né, dar uma melhorada no primeiro encontro, fazer um marketing, se vender e tal, mas muito disso, o match não é bem feito. E depois você vai para o resto da vida ouvir rock sem gostar, né? E fazer caminhada ou trilha sem gostar, porque você disse que você gostava para o namorado roqueiro e esportista, enfim. Então, tem que tomar esse cuidado de fazer uma escolha também que seja de mão dupla. Né? É isso aí. Bem, eu vou entrar um pouco mais dentro das situações organizacionais hoje, e para a gente até extrapolar um pouco da questão do que a gente encontra e quais são os desafios de carreira hoje no mundo corporativo. Tá? Eu queria abordar 2 temas. O primeiro é o envolvimento político, que eu acho que esse é um ponto que cada vez mais vem estressando. Tem pessoas que vêm preparadas para isso, pessoas que não estão preparadas para isso. E também como é o seu perfil interpessoal em termos de relacionamento com o seu chefe para fins de, que aí é um pouco que a Maíra até escreveu no livro dela, como pedir promoção, como aumentar o salário. Eu acho que são tópicos já no ambiente de trabalho que a gente enfrenta no dia a dia. Né? E eu acho que a gente pode estender isso, depois eu vou deixar até aberto para perguntas dessa linha, a gente vai entrar agora no mérito, mas como é que você lida com a equipe também? Né? Porque eu acho que muitas pessoas aqui devem ter liderança e como é que você gerencia a ansiedade aí da turma um pouco mais jovem, tá bom? Deixei aberto, tá, Maíra? Não vou fazer nenhuma pergunta específica, mas para a gente devagar um pouco. A gente atende a Unilever há 25 anos, no programa de trainee. Né? 25 anos é tempo pra caramba. A gente está fazendo bodas de prata esse ano, nosso casamento. E eu já tive N clientes dentro da Unilever em 25 anos, naturalmente. Eu tive uma em especial chamada Mônica, e ela me ensinou uma lição muito valiosa. Ela disse assim, a gente não precisa ser amigo para trabalhar junto. Né? Porque eu realmente, até então, eu achava que a gente tinha que ser amigo para trabalhar junto, e isso não é necessariamente verdade. Então, acho que essa é uma lição importante. Você não precisa amar o seu chefe e nem as pessoas com quem você trabalha, mas você precisa ter respeito e admiração e uma relação que funcione. Né? Dito isso, eu acho que dentro da categoria de chefe difícil, quem aqui já teve um chefe difícil? Quem aqui já teve um chefe muito bacana? É muito diferente, né? Pô, quem não quer ter um chefe muito bacana? Claro que todo mundo quer ter um chefe muito bacana. Mas se você tem um chefe muito difícil, eu acho que tem 2 categorias de chefe difícil. Gente difícil. Difícil, leia-se, exigente, né? Que não é fácil agradar, que tem uma relação interpessoal complicada. E tem chefe sacana, que eu não vou usar o termo apropriado aqui, porque a gente está num evento corporativo. Mas vocês entenderam, né?
Entenderam? Ótimo. Então, acho que a gente também tem que fazer essa diferença, né? Porque o fato da pessoa ser difícil, ou não necessariamente concordar com tudo que a gente faz, ou aprovar tudo que a gente faz, não faz dela um sacana. Tá? Então, acho que é importante a gente fazer essa distinção. Para o chefe sacana, nunca tive, então eu não tenho muita experiência, não sei se você já teve algum, mas, e nem sei se alguém aqui já teve um e queira compartilhar a sua experiência. Mas para o chefe difícil eu já tive, e acho que eu sou uma chefe difícil, então acho que eu também posso falar do meu ponto de vista. O combinado não sai caro, né? Eu acho que esse alinhamento constante de expectativas é muito importante, e tentar muito aprender com o que o outro é capaz de entregar e a gente é capaz de aceitar. E olhar essa coisa meio que no desenvolvimento do longo prazo. Eu acho que a dificuldade das pessoas em lidarem com chefes difíceis é que elas não querem administrar uma relação difícil. Uma relação difícil dá muito mais trabalho do que uma relação fácil. Isso vale para tudo. Você tem que ter mais cuidado na forma de se comunicar. Toda vez que você for apresentar um projeto, você tem que pensar como ele pensaria. É mais trabalhoso e não necessariamente ruim. Mas eu também acho que há uma ultra oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Todo mundo que tem um chefe difícil, leia-se, não o sacana, né? O exigente, o que demanda da gente, a gente sai melhor também da experiência. Então, eu sempre tento encarar. Eu tenho muito cliente difícil, que é quase um chefe, né? E todos eles me ensinam alguma coisa que depois eu fico feliz de ter vivido a experiência. Então, eu tento pensar dessa forma. Não sei se ajuda muito, mas... Não, mas a experiência é válida. Eu acho que o que eu vejo, o que eu noto hoje no mercado é o seguinte: as pessoas que são bem preparadas na universidade, elas saem com uma boa formação, elas saem com uma boa bagagem técnica em relação a saber usar as ferramentas, né? Mas o que a gente nota é o seguinte, que os bons profissionais, muitas vezes, eles se formam com bons líderes, tá? E é engraçado, você pega uma área que, para mim, é muito curioso, por exemplo, tesouraria de empresa, tesouraria corporativa. É impressionante, às vezes até na entrevista, sem querer desmerecer o profissional, lógico, eu pergunto quem foi seu chefe no passado. Dependendo de quem foi o chefe dele, eu já sei da formação que esse profissional teve, eu já sei, às vezes, da capacidade dele. Aí é óbvio, eu ligo depois para tirar referências, mas é curioso, é tiro e queda, em tesouraria principalmente, tá? Porque é uma área técnica, é uma área que, se você erra uma vírgula, você vai ter desfalque no caixa, é uma área que está super com compliance hoje em dia. Então, o profissional ele vem bem preparado com a liderança. Então, independente se a liderança ela é exigente demais ou se ela é, às vezes, muito flexível, eu acho que vai do profissional saber lidar com o chefe, mas tentar absorver se aquele aprendizado que ele está tendo é válido para a carreira dele ou não, né? Bem, eu queria até para a gente entrar no tempo, eu queria abordar o último assunto aqui, que é uma fase final agora. Depois, deixando claro novamente, eu quero que vocês façam as perguntas para a gente poder aprofundar em algum tema a mais, tá? A gente não está sendo super profundo aqui para poder andar rápido com o tempo. Mas o último tópico é em relação à demissão, né? A gente vê que demissão, a gente só se preocupa com ela depois que ela ocorre, né? Então, o assunto que eu quero abordar com a Maíra agora é o seguinte: se você sabe que a empresa não está bem, peço demissão. Se eu for pedir demissão, aviso meu chefe quando, tá? E depois que você avisou o seu chefe, quanto tempo hábil a gente precisa para poder sair da companhia? Eu queria jogar alguns assuntos que eu acho que podem ser temas também de perguntas, mas para a gente finalizar a última bateria de perguntas aqui. Eu acho que pedir demissão é terminar uma relação, né? Como se termina de novo um casamento, um amor, enfim. Tem que ser uma coisa que você queira de fato fazer, porque você acha que é a melhor opção que você tem. Uma coisa é quando a sua empresa está passando por um momento difícil, a outra coisa é quando o mercado está passando inteiro por um momento difícil, como eu acho que é o que a gente está começando a viver agora. Então, isso torna toda a questão mais complexa. Porque há 1 ano, 2 anos atrás, você pedia demissão aqui, se você tivesse uma experiência bacana, você arrumava um emprego ali, né? E isso não é necessariamente verdade mais, tá? Eu não sei vocês, a gente já está sentindo uma dificuldade dessa mobilidade aí entre empresas. As empresas estão muito mais receosas na hora de contratar e pensando 10 vezes aí antes de fazer uma contratação, principalmente uma contratação no nível mais sênior, né? Então o mercado não está assim muito promissor.
Por isso, pedir demissão, você tem que ter um plano bem estruturado, como é que você vai se manter, se sustentar, enfim, até que a coisa se melhore um pouco. Vamos esperar que ela melhore. Agora, a forma de pedir demissão, eu acho que ela tem que ser muito pautada pela relação que você tem com o teu chefe, com a empresa. Se ela é uma relação de respeito, de confiança, eu acho que você pode ter um papo franco e dizer, olha, não estou feliz, recebi uma proposta, quero me movimentar, o meu plano é sair em tanto tempo, como que é isso para você? Dá tempo da gente, né, enfim, trazer alguém para o meu lugar, ou alguém vai ser promovido internamente? Se a relação tem essa abertura, cabe. Agora, se ele é daquele tipo chefe sacana, né, eu não vou ser demagoga e dizer que você deva necessariamente ter esse nível de clareza, de abertura ou de disponibilidade na sua saída. Talvez você tenha que despender o mesmo tratamento que lhe foi dado. Por outro lado, fazer isso de uma forma que deixe as portas abertas é importante. Então, se você não fizer pelo teu chefe, faça pela empresa, porque tem um monte de outras pessoas ali que um dia podem te recomendar para um trabalho, que um dia, então, saia com honra, né, e com a cabeça erguida, deixando tudo super organizado, enfim, fazendo essa passagem de bastão da melhor forma. Porque se tem uma coisa que é verdade nessa vida, e vocês têm que concordar, é que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, e que o mundo ele é redondo. Então, é melhor a gente sair com uma boa imagem e com uma relação de portas abertas, sempre. Eu acho que essa regra é de ouro, mesmo que o seu chefe seja daquela categoria lá. Pensa nas outras pessoas que se interagiu. É isso aí. Eu passei por um caso hoje que ocorre quase toda semana com a gente. De contrato candidato, até então é festa. Pô, aí vem o cliente, Daniel, quando é que ele começa? Aí já vem a pressão para cima do candidato. E aí eu tenho que ligar para ele e jogar a pressão para o lado. Falei, cara, e aí? Quando é que você sai de lá? O cliente sempre quer amanhã. A outra ponta, que é a empresa que esse cara está trabalhando hoje, sempre quer 30 dias, né? Que é perante lei e tal, tudo mais. O que eu falo para ele é o seguinte, eu falo, você tem que negociar algo no meio do caminho, mas eu, no papel da Headhunter, porque eu não recebo do candidato, eu recebo da ponta cliente, que quer no dia seguinte, né? Então eu tenho que favorecer esse cara. Mas o que eu falo é o seguinte, você tem que sempre sair com a porta aberta, e sempre sair da melhor forma possível, né? Porque vai o que a Maíra falou, você nunca sabe o dia de amanhã. E uma coisa que eu faço é o seguinte, eu ligo para o meu cliente e falo, olha, ele só conseguiu 20 dias ou ele só conseguiu 30 dias. Tá? Meu cliente vai chorar, mas eu falo para ele, olha, imagina ele saindo daí amanhã, da sua empresa, depois de um ano. Entendeu? Como é que você vai querer que ele saia? Se ele saia no dia seguinte ou ele saia depois de 30 dias. Então, a forma como você recebe essa pessoa vai replicar muito da forma como esse cara vai ver a empresa quando ele entrar aí dentro. Tá? Então, acho que para vocês candidatos é tudo uma negociação, é uma forma de como você aborda a situação. Tá? Combinado, Maíra? Vamos deixar aberto aí para perguntas? Olha, só para adiantar vocês, tem perguntas de tudo quanto é lugar aqui. Tá? É a primeira vez que o INSPER está usando o iPad no auditório, então a gente está recebendo perguntas do pessoal de casa. Parece que tem gente mandando perguntas até dos Estados Unidos aí. Acho que a gente foi para lá. Então o negócio de tecnologia aqui está aumentando a cada dia. Mas quem está aqui tem prioridade, né? Porque tem prioridade. Veio até aqui na segunda-feira chuvosa. Vamos conversar? Alguém tem alguma pergunta específica que a gente possa entrar um pouco mais a fundo? E a pergunta fica à vontade, tá? Para perguntar para a Maíra, eu também posso responder. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Adriano, eu sou diretor de engenharia de uma multinacional. E eu queria relatar um fato e depois emendar com a pergunta. Nós tivemos agora, recentemente, na nossa empresa, um programa de contratação de jovens engenheiros. Então, nós recebemos vários currículos, pessoas, fizemos um processo seletivo, e eu percebi que no processo final, na definição dos candidatos, tinha um preparo muito forte e muito grande entre eles, bem equalizado, com algumas características que no passado, obviamente, não eram tão corriqueiras. Então, por exemplo, o inglês já foi uma condição sine qua non de trabalho, depois passou para a experiência profissional em outros países, MBA em escola nacional, MBA fora. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, qual que é a próxima onda de diferencial na contratação de um candidato jovem? O que ele tem que ter, que ele vai se diferenciar dos demais? E eu queria emendar uma segunda pergunta que tem a ver com a primeira, que é a relação, a formação estrito sensu do candidato pode ser um diferencial dele no futuro, um mestrado, um doutorado? Numa fase, obviamente, mais intermediária da carreira? O que a gente tem observado, que já nem é a próxima onda, que é a onda atual, né? Os clientes, a gente trabalha, como eu falei, 1.300.000 jovens. A gente avaliou presencialmente, ou seja, a gente olhou no rosto de 22 mil ano passado, em avaliação de candidato. É muita gente, né? Isso só no Brasil, fora os programas da América Latina, os globais, enfim.
O que o cliente vem pedindo para a gente, as empresas vêm pedindo para a gente, é assim, tá bom, muito legal tudo isso, o cara fala 3 idiomas, estudou numa super universidade, ele não tem experiência profissional, porque é um jovem necessariamente, mas eu quero gente que tenha autoconhecimento. Por incrível que pareça, o pedido é por pessoas que têm uma história de vida, que elas mostrem resiliência, que elas mostrem comprometimento, que elas tenham visto uns monstros por aí já e saibam lidar com a dificuldade quando ela aparecer. Porque o grande problema é que, normalmente, quem tem esse currículo vem associado com uma história de vida privilegiada. Isso não eu estou generalizando, claro. Mas a resiliência para o dia a dia lá dos 200 mil problemas que você enfrenta como diretor de engenharia, muitas vezes esse jovem não vem. Né? E aí, o que ele acha? Ele acha que o emprego na empresa do lado é mais fácil, tem menos horas, ou o chefe é mais legal, enfim. Então, eu acho que essa resiliência que vem do autoconhecimento da maturidade, esse comprometimento, para mim, é a nova onda, assim, que a gente já vem encontrando como pedido, como pré-requisito. Né? E a outra pergunta eu esqueci, desculpa. Não, a outra é só o impacto que a formação estrito sensu do candidato pode vir a ter no futuro. Eu tenho uma teoria pessoal que eu acho que o mundo vai ficar temático. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vai ser muito difícil ser bom em tudo, na complexidade que as coisas estão ganhando. Certo? Então, e cada vez mais eu vejo empresas interessadas em fomentar o desenvolvimento especialista. Tá? Por quê? Porque você tem um monte de cacique, todo mundo quer ser gestor. E pouca gente quer ter profundidade num tema, e é essa profundidade num tema que vai trazer diferencial competitivo, essa inteligência que normalmente vem desse tipo de formação. Então, eu acredito muito nesse caminho, de novo, para quem se vê nesse papel, né? Para quem realmente tem interesse em estudar e dominar profundamente, com mais profundidade, um assunto. Posso complementar, pelo menos, a primeira pergunta, que eu acho que é importante para o mundo do executivo também, em relação ao que o mercado está avaliando hoje. Tá? A gente escuta muito isso de clientes também nessa ponta. Uma das coisas que foi até capa da Harvard Business Review, eu acho que de abril do ano passado. Tá? Tem até um bebê na cara aí, na capa, se alguém quiser ver. Achei bem legal. É o seguinte, e isso realmente é verdade, o mercado está deixando de avaliar somente o potencial, ou dando menos peso para o potencial do profissional, na questão de capacidade de comunicação, de raciocínio e formação, inglês e tudo mais, e dando um pouco mais de ênfase a avaliar a capacidade de adaptação. Tá? Adaptação a quê? A culturas diferentes, por exemplo, que a gente falou, é uma startup ou é uma empresa mais consolidada, tipo uma Nestlé, por exemplo, que é uma empresa grande, tem um nível político e hierarquia muito forte lá dentro. Tá? Ou seja, a primeira é a questão cultural. Qual é o momento, qual é o cenário da companhia, qual é o porte? Empresa nacional, multinacional, dono, capital aberto tal, e tudo mais. Segundo ponto, por que você tem que avaliar a adaptação, e a gente avalia isso também dentro de qualquer cenário? Às vezes, dentro da mesma empresa, você tem mudanças de cenário. Tá? Ou seja, você pega um profissional hoje, põe ele numa área de negócio que está super consolidada. Amanhã, deve ter acontecido com você, aconteceu comigo também algumas vezes dentro da mesma empresa, você tem que fazer startup de uma outra área. Se você é um profissional mais networking, mais político dentro da companhia, e você vai para um startup, mão na massa pura, você vai enfrentar um ritmo totalmente diferente do seu perfil. Então, essa capacidade de adaptação eu vejo dar mais certo realmente dentro das empresas do que simplesmente avaliar pelo potencial. Se o cara fala inglês, boa comunicação e tudo mais. Isso, óbvio, é importante, mas eu avaliaria esses outros pontos também. Só para fechar essa questão, se você tiver interesse, a gente tem usado um modelo do Howard Gardner, é um cara que escreveu sobre inteligências múltiplas na década de 80, um professor de Harvard. E ele lançou um livro, acho que ano retrasado, chama 5 Mentes para o Futuro, já tem traduzido em português, e ele organiza quais são as competências. A gente super acredita, eu pessoalmente acredito muito nesse modelo de organização, de como a nossa mente tem que estar organizada, em que competências para sobreviver num cenário futuro. Tem em inglês, 5 Minds for the Future, ou em português já tem traduzido. Também está no Kindle, no e-book. Pode ser que te interesse. Nada, imagina. Boa noite, meu nome é Rodrigo Ventura, eu sou diretor estatutário de uma empresa de tecnologia para a indústria de seguros. E a minha pergunta é sobre o 2015, né, que está lá, e o nosso cenário de hoje. Como é que vocês estão vendo essas movimentações
de duas maneiras, na base da pirâmide e no alto dela. Porque, em tecnologia, às vezes, é R$1 hora, o funcionário vai embora, ou uma tecnologia mais nova, mais moderna, também perde muito funcionário, tem um turnover alto em tecnologia. E, no alto da pirâmide, como é que são essas movimentações? Porque a gente está vendo o mercado puxando o freio de mão com força e, em algumas grandes empresas, inclusive clientes, demitindo desde o CEO da companhia e a alta diretoria toda. Acho que tem várias questões na sua pergunta, né? Primeiro, acho que 2015 vai ser um ano desafiador. O que a gente tem sentido na base da pirâmide, né? Muita migração de vagas de analistas ou de primeiro nível migrando para o estágio. Então, a gente tem um crescimento do estágio a ponto de ser um problema, porque as escolas não têm para oferecer estagiários nessa quantidade. A gente tem um problema de posicionamento, porque o cliente vem para a gente e fala: eu quero estagiário com experiência. Eu falo: estagiário sênior não existe, né? Então, a gente vê esse movimento aqui embaixo. No topo da pirâmide, o que eu acho que tem acontecido bastante, aí você pode até falar um pouco mais, acho que vocês têm mais esse dia a dia, é que muitas das contratações, das movimentações que foram feitas nos últimos 2, 3 anos, foram movimentações em salários astronômicos. E coisas bárbaras, assim. Por quê? Porque a gente estava numa vertente positiva, o investimento mais alto, as empresas precisando contratar gente qualificada, a gente continua tendo um problema de mão de obra qualificada no Brasil. O nosso pleno emprego é uma mentira, a gente nunca esteve em pleno emprego, porque o que a gente tem é uma produtividade tão baixa que você tem que ter mais gente para fazer o mesmo trabalho. Então, as empresas precisando contratar gestores, né, e executivos, e para tirar gente com experiência e qualificação das outras empresas, acabavam fazendo um acréscimo salarial que, a hora que a conta começa a ficar mais apertada, fica complicado. Então, muitas dessas demissões não tem nada a ver com competência, necessariamente. Tem a ver com readequação de estrutura, porque o cara não consegue mais, numa multinacional, justificar para uma matriz por que o executivo dele no Brasil, o total pay do cara é 3 vezes o que ganha o mesmo cara que o cara faz fora. Então, assim, tem muito desse movimento que a gente está vivendo agora, que é readequação mesmo de cargos e salários, readequação de folha de pagamento, de estrutura, porque ficou insustentável financeiramente para as empresas. E um pouco tem a ver com competência e tal. Essa é a minha visão sobre o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Sobre tecnologia, o meu marido trabalha em tecnologia, né, empreendedor em tecnologia. E ele fala que programador, desenvolvedor e tal, é que nem gato, né? Não adianta você querer tratar que nem cachorro. Você tem que tratar que... Deixa eles livres, eles vão, eles passeiam, daqui a pouco eles voltam. Então, eu vejo, né, ele trabalha, o sócio dele é uma pessoa super, enfim, uma história empreendedora de bastante sucesso no Brasil na área de tecnologia, e eu vejo isso, assim, é um bicho diferente, né? Porque tem essa coisa do trabalhar com a tecnologia mais nova, tem aquela coisa do trabalhar com o cara que fez tal coisa. Então, assim, a lógica, eu concordo com você, que é uma lógica totalmente diferente do que atrai um financeiro ou do que atrai uma pessoa de marketing, enfim, tem uma cultura específica instalada na área de tecnologia, mesmo com empresas mais consolidadas. Então, acho que é dominar um pouco essa relação com o gato, que não é cachorro, né? Que é um bicho um pouco um pouco diferente. Não sei se eu respondi, mas... Parte sim, né? Sim. Agora, eu acho que faltou um pouquinho o cenário de 2015. Como é que está isso na visão de vocês que estão aí no front? É a pergunta de $5 milhões, ela já está, mais ou menos. Eu faço um programa no Conta Corrente, às segundas-feiras, e é um programa de economia, né? E aí eu tenho o privilégio de encontrar e discutir nos bastidores economia com os maiores economistas do Brasil, né? E nem eles sabem, tá? Então, essa é a boa notícia. Então, a gente se sente menos burro, né? É isso aí. Ou menos desinformado. Eu costumo brincar, o pessoal, meus clientes me perguntam, né? E aí, como é que está 2015? Eu falei assim, olha, você quer saber da luz do fim do túnel? Eu falei assim, sei, já apagaram, esquece. Mas é isso aí. A gente está vivendo isso. Vou te dar 2 cenários: empresas multinacionais, a visão, tá? De multinacionais e a visão das nacionais. Vou generalizar, porque tem mercados que estão muito bem. Tá? Tem mercados que estão bem, estão contratando, a gente está correndo atrás desses daí, é óbvio. Mas é o seguinte, a gente está vendo o seguinte, a multinacional, falta de credibilidade lá fora. Tá? Então, quando você fala da matriz, a matriz questiona, primeiro, economia, segundo, credibilidade com o governo atual e, obviamente, com isso tudo acontecendo, acaba deteriorando um pouco. Então, esse é o maior medo que eu estou vendo das empresas lá fora. E das nacionais, você tem um outro que eu acho que é uma visão um pouco diferente, que é a visão em relação à situação mais econômica do país.
Tá? Eu converso com muitos empresários, você vê que a questão política não é tanto do executivo. Ele está mais preocupado é como é que ele vai ganhar dinheiro no cenário atual, seja com corrupção, sem corrupção, com Dilma ou o PSDB no poder, independente. Eu quero saber como é que eu vou ganhar dinheiro. Tá? Essa é a preocupação do empreendedor brasileiro. Então, qual que é a análise dele? Ele vê taxa de juros, ele vê câmbio, ele vê potencial de PIB do Brasil. Ele toma a análise dele com base nesses fatores. Tá? Isso as empresas nacionais. Então, não vou colocar mais diferenças aí, porque dá para a gente entrar em empresa de tecnologia, empresa de energia e por aí vai. Mas essas são as duas visões que eu vejo dos profissionais, quer dizer, de quem toma a decisão de contratar hoje. Tá? Respondendo... E assim, um pouco todo mundo vai ter que fazer, né? Como é que vai fazer? Não vai fazer nada? Então, alguma coisa as pessoas vão ter que fazer. Eu só acho que esse investimento ele está muito mais calculado, muito mais pensado. Acho que a área de tecnologia é uma área que as pessoas veem ainda, essa é uma visão já antiga, na minha opinião, de uma área com oportunidade que com investimentos reduz custo, né? Acho que tecnologia pode fazer muito mais do que isso, mas eu acho que é uma área que não vai sofrer, claro que vai, todo mundo vai sofrer, mas eu acho que ela talvez sofra menos, né, do que outras áreas em que são mais vistas como custos, sem a possibilidade de ter um retorno mais tangível, mais concreto do investimento. E todo mundo e todas as empresas que conseguirem fazer mais com menos estão super bem, né? Porque acho que todo mundo quer fazer, ninguém quer não fazer nada, só quer fazer com menos risco e mais retorno. Mas sem fugir da questão da carreira. Tá? Acho que, em termos de carreira, tem mercado, a gente tem visto contratações hoje lá fora, e essas contratações estão ocorrendo em diversas áreas, tanto finanças, recursos humanos, diretor, gerente, tudo mais. É óbvio que não está no mesmo nível que estava em 2013 e até então, tá bom? Mas o mercado está agitado, tem coisa lá fora, tá bom? Complementando um pouquinho a resposta aqui para colocar uma cerejinha, venho agora do mercado de infraestrutura, trabalhando na área comercial. Estava bem enfronhado em óleo e gás até bem recentemente. Então, para a infraestrutura, as grandes empresas estão com o freio de mão puxado, institucionalmente está muito complicado, mas, na minha movimentação, o que eu vejo é o seguinte, as empresas, e isso serve para todos os mercados, que se mexerem antes, em vez de ficar paradas, vão andar na frente. Então, acho que o momento é de crise, vai ter muita demissão, o que traz empreendedorismo bastante, muito inconsciente, alguns conscientes, mas o momento de crise é um momento de oportunidade. As empresas com quais eu conversei, que estão se mexendo, elas estão dando muitos passos à frente, analisando cenário A, cenário B, cenário C, e elas estão prontas para se movimentar em qualquer situação que aconteça. Quem está parado e tomando susto vai ficar e vai perder espaço. E eu estou vendo também, não sei se vocês acompanham, aquele executivo brasileiro que construiu a empresa vem de um cenário de crise, não que se avizinha, mas que já chegou, colocando o pé no chão e buscando uma profissionalização. Então, os profissionais que quiserem comprar uma briga de entrar numa empresa que quer se profissionalizar, porque aquele dono já passou por crises, já cresceu e não quer passar de novo, está buscando profissionais para profissionalizar a empresa, com muito receio de investir, com uma preocupação um pouco mais séria no perfil e não só na parte acadêmica do profissional. Mas tirando essa cerejinha aí, que contribui um pouco à nossa visão também, eu participei de várias empresas, desde familiar a multinacionais, e eu percebo que a empresa, assim como clientes de consultoria, eu fui de consultoria, ela quer contratar o profissional, mas muitas vezes ela não sabe o que ela precisa. E a pergunta é nesse sentido. Eu sei que não é o papel de vocês, como não é o papel do consultor, o consultor até um pouco mais, mas ela chega e fala, eu quero um profissional desse nível, com essa característica. Mas muito pouco ela olha para dentro de si e vê se realmente é aquele profissional que ela precisa. Porque, na maioria dos casos, ela tem um problema estrutural. Às vezes, ela já tem a competência, ou, às vezes, ela não tem um ambiente para se colocar aquela competência lá dentro e aquela competência dar resultado. Eu brinco que, em algumas empresas pelas quais eu passei, ou na área que eu estava, ou em outras áreas, se dispendia mais de 30% ou 40% do tempo ou do esforço para tirar as barreiras internas e metade do tempo ou menos para conseguir efetivamente trazer resultado. Então, a minha pergunta é, como vocês, com o objetivo de agregar valor tanto para a empresa como para os profissionais para o lado de carreira, olham isso e buscam, de alguma forma, educar o demandante, eu vejo relações de longo prazo, eu não digo assim, aquele demandante que tem aquela cultura europeia de trazer o perfil, de ter 10 anos, porque o demandante ele quer resolver um problema pontual.
né, de falar para ele, você está querendo essa formação, mas você analisou, porque eu vejo muito pouca análise interna na hora que demanda. Né, eu participei de alguns processos ajudando a área de RH, porque eu acho muito importante essa conversa, mas eu vejo muito pouco isso. Como é que vocês olham e se relacionam com as empresas nesse sentido? Porque é muito triste você ajudar numa contratação e, dali 6 meses, o executivo ou o trainee que seja, ser demitido. Né? Então, Isso. como vocês olham, e eu sei que é limitado ao alcance, mas como é que vocês buscam trabalhar nesse sentido? Obrigado. É uma boa pergunta essa. Acho que a base de todo esse trabalho, assim, quem contrata a companhia de talentos, pelo menos, não está contratando alguém para executar um processo seletivo, porque a gente custa mais caro do que a concorrência. Então, contrata porque a gente traz essa visão consultiva de ajudar o outro a entender o que ele precisa. É parte do nosso papel e é a parte mais legal do nosso papel, né? Mas, para você conseguir, de fato, fazer isso, acho que tem uma história anterior. Tem uma parte que é técnica, de você saber fazer as perguntas certas, as reflexões, trazer os dados de mercado para convencer. Porque não adianta falar, eu acho que você não precisa desse perfil. Olha, como é que o seu concorrente está se comportando? Como é que essa estrutura funciona nas outras empresas correlatas do seu mercado? Então, tem um pouco de técnica de informação, mas, antes de tudo, tem um negócio que chama confiança. Né? Se você não constrói uma relação de confiança, é muito difícil você fazer com que o outro se abra para si mesmo, para se ouvir e para refletir sobre aquilo que ele está querendo. Então, para mim, a chave dessa história toda é você ter uma relação de confiança. A gente faz um trabalho, tem um negócio que a gente tem, que é um trabalho de orientação de carreira para acionistas, né? Herdeiros, no português, claro, de empresas familiares. E é muito interessante, porque ali você tem 2 relações, né? Você tem a relação empresarial, profissional, e a relação familiar. E aí, essa coisa da confiança, as pessoas abrem os problemas da família para você. É um negócio muito forte. E eu acho que, quando você tem isso, quando você constrói uma relação de sigilo, de confidencialidade, que o outro percebe que você tem realmente o interesse dele em primeiro lugar, esse trabalho fica muito simples. Aí, com um pouquinho de técnica e informação, você consegue fazer ele acontecer. Desculpa, eu esqueci. Qual que é o seu nome? Ricardo. Ricardo, vou te falar um pouco da experiência que eu vivo hoje colocando executivos. Eu acho que tem um fator aí que é das 2 pontas, tá? Cliente e candidato, tá bom? Que eu vivo a ponta de achar o bom candidato, esse cara que o cara quer, que a gente brinca que é o super-homem, né? O cara com o currículo ideal aí. Eu acho o seguinte, o profissional que o meu cliente quer, a gente acha, né? A única coisa que vai variar é o salário ali dentro, né? No parecer. O ponto que eu falo para ele é o seguinte, não adianta você ter o melhor profissional se você não consegue fazer esse cara engajar rápido dentro da cultura, cenário político da companhia, tá? Saber fazer um trabalho bom de alinhamento de objetivos e metas, tá bom? E fazer esse cara trabalhar na performance ideal no cenário que ele vai enfrentar pela frente, tá? Então, eu acho que o maior problema, os maiores erros que eu vejo de executivos, que você está falando, o cara vir com uma demanda e esse cara não dá certo, é achar que um bom profissional de mercado com todo esse currículo, ele vai vir com as melhores práticas pré-concebidas e melhores resultados, e esse cara vai engajar rápido dentro da companhia. Isso é um erro, cara. Isso, grande parte dos executivos dão errado mesmo. Eu te dou tem alguns casos, não vou nem abrir nomes aqui, mas de grandes CEOs brasileiros que entraram em grandes empresas recentemente e saíram com menos de 2 anos, 3 anos. Por quê? Falta essa orientação, esse trabalho de fazer o cara dar certo dentro da companhia. Tá? E tem a outra ponta. Falta aquilo que a gente falou no primeiro momento, a capacidade de adaptação do profissional. Porque muitas vezes ele vem com fórmulas que deu certo, isso eu vejo um monte. Ele veio, vou até repetir com a visão do candidato agora, do profissional. Ele veio com métodos que deu certo e ele quer colocar isso em prática dentro da companhia. Pronto, você vai criar resistência lá, talvez na primeira reunião de diretoria, gerência e tudo mais. Então, essa capacidade de adaptação, de perceber o cenário, o que você vai encontrar, mais uma vez, questão política e cultural, cara, é fundamental. E eu acho que quase, vou chutar esse número para baixo, tá? Mas 60%, 70%, chutando para baixo, dos profissionais que saem da empresa, por alguma razão não deu certo, ele é mandado embora, ou ele está frustrado, a grande maioria por falta de alinhamento com o nível superior. Tá? E esse nível de alinhamento ele entra em várias etapas. Primeiro, nível de comunicação. Meu chefe não fala comigo. Tá bom? Esse é um problema de alinhamento. Segundo, meu chefe passa informações, não abre todas as informações. Então, você tem a forma como a comunicação é feita. Tá? Terceiro,
alinhar objetivos. Você tem os objetivos do seu chefe, que muitas vezes a pessoa entra, que eu vejo isso acontecer, é o bom profissional, esse cara do currículo, mais uma vez, entra e esse cara quer executar da forma que ele acha que deu certo no passado, não respeitando a agenda do superior dele. Pronto, você gera um estresse, porque a agenda do cara é mais importante, você está ali para suprir a dele. Tá? Tem que estar ciente disso. E eu acho que um quarto ponto da minha visão, o cara não alinha com o superior dele, o que o cara quer dentro da companhia. Entendeu? Eu quero ser diretor, quero ser presidente, eu quero expatriação. O cara não abre isso. Então, o cara não consegue se planejar em relação aonde os objetivos que ele vai atingir, que aí a gente volta à questão de sucesso. Pronto, você tem a comunicação falta de alinhamento ali totalmente estressada. O cara se frustra, a empresa se frustra. Eu brinco o seguinte, a cultura da companhia, cara, é igual o DNA. Né? Você, executivo, você entra, se você não engaja no DNA da companhia, você é expelido, cara. Você é sistema imunológico, desculpa, não é DNA, é sistema imunológico. Você entra com DNA diferente, você é expelido. O sistema imunológico não vai bater. Tá? Seja ou você vai sair ou ele vai te matar. Então, o profissional ele tem que engajar rápido, independente do nível de senioridade que esse cara tem, o nível do currículo que ele tem. Tá? Então, é um trabalho das duas pontas. Boa noite, meu nome é Guilherme. Eu tenho 3 anos de formado, fiz administração aqui no INSPER, e minha pergunta é sobre mudança de emprego. Eu diria que 90% dos meus colegas já mudaram de emprego pelo menos uma vez, inclusive eu. Eu queria saber, do ponto de vista de vocês, se isso é uma ansiedade exagerada do jovem profissional ou se é uma falta de planejamento da empresa de construir um plano de carreira adequado e até que ponto é saudável essa mudança de emprego 2, 3 vezes nos primeiros 5 anos de formado. Eu acho que eu sou a pior pessoa para responder a sua pergunta, porque eu trabalho há 15 anos na mesma empresa. Eu tive vários empregos dentro do mesmo empregador, né, que são coisas diferentes também. Agora, acho que o mais importante do que entender quantas vezes você muda é entender por que as pessoas estão mudando. Tá? Mudar porque a gente aqui está ruim e ali vai ser um pouco melhor. Todas as empresas têm uma agenda, todas as empresas têm resultado para entregar, todas as empresas têm pessoas difíceis, todas as empresas têm a sua cultura. Tem um conjunto de coisas que é do trabalho, é de trabalhar, não tem muito como você fugir dessas coisas. É claro que você pode procurar empresas que são mais alinhadas ou menos alinhadas. Depois eu quero ouvir até de você um pouco da perspectiva. O que eu acho aqui, toda vez que eu posso estar antiga no meu pensamento, mas todas as vezes que eu pego um currículo de um executivo ou de um profissional, de um jovem profissional, que tem 5 anos de carreira e ficou menos de 1 ano em todas as empresas que ele passou, né, de forma consistente, eu tendo a pensar que tem algo errado com ele, e não algo errado necessariamente com a cultura das empresas, ou com o jeito das empresas, ou com a falta de planejamento de carreira das empresas. Posso estar pré-julgando, e eu sempre tento entender isso do lado do profissional. Agora, se em 5 anos essa pessoa passou por 3, de novo, 4 empresas diferentes, você concorda comigo? A chance é maior dela ter uma dificuldade de adaptação, como a gente está falando, ou falta de resiliência, ou da paciência para as coisas acontecerem, do que a falta de planejamento de carreira das empresas. E plano de carreira, faz um favor, deleta isso da sua cabeça. Não existe mais plano de carreira. Isso é coisa da época dos nossos pais, seus, né? Meus avós, sei lá. Seus avós, meus pais. O tempo passou. O plano de carreira quem faz é você. É você que define perspectiva. É você que faz mais ou faz menos. É você que corre atrás das oportunidades. Pouquíssimas empresas que eu conheço hoje têm, de fato, um plano de carreira. Isso é uma coisa. Perspectiva é outra coisa. Oportunidades é outra coisa, que é diferente de ter um plano. Agora, as coisas também têm que ter um tempo para elas acontecerem, tem um tempo para maturar. Antes de 1 ano dentro de uma companhia, eu acho que não dá tempo de você fazer nada, nem de você entender direito como é que a cultura funciona, nem de entender direito qual que é o seu trabalho. É claro, quanto mais sênior, mais complexo isso vai ficando. E essa necessidade de mudança de emprego para se manter empregável também é um conceito, na minha opinião, antigo. Você não precisa mudar de emprego para se tornar empregável, você precisa se manter atual. Isso você pode fazer dentro da sua própria organização. As empresas têm cada vez mais vontade de fazer com que os profissionais sejam intrafuncionais, né? Então, eles começam em marketing, vão para finanças, o de finanças vira comercial. Então, cada vez mais as empresas estão com essa visão também de mobilidade interna para reter os melhores talentos. Então, acho que você tem muitos jeitos de se manter empregável e atual sem necessariamente mudar de empresa. Eu acho que mudar de empresa, para mim, é o último recurso. E por que eu acredito nisso? Porque é muito trabalho mudar de empresa.
você deixa de produzir resultado numa mudança, você fica um tempo sem produzir resultado. Porque você fica entendendo que banda é aquela que está tocando lá, que apito é aquilo, que cultura que ela tem, como é que ela funciona, quais são os processos. Então, toda mudança é um atraso, entre aspas, na tua carreira, porque você deixa de produzir, você fica só tentando entender como a coisa funciona. É igual quando você vai planejar uma viagem, né? Quem já fez viagem longa aqui, eu brinco que nunca você pode contar o dia que você está em trânsito, né, de uma cidade para outra, ou de um país para outro. Porque você fica pelo menos 1, 2 dias ali, pega avião, pega trem, entra no carro, faz check-in, faz check-out, bota a mala, pega a mala. Isso é mudar de emprego. Toda vez que você muda de emprego, é isso aí a enésima potência. Então, eu evitaria ao máximo mudar por mudar. A não ser que você fale, puta, essa cultura, cara, não acredito em nada do que essa empresa faz, essa estratégia está totalmente equivocada e não combina com essa cultura. Aí sim, eu acho que é motivo para mudar. Mas, de novo, talvez eu seja a pior pessoa para responder a tua pergunta. Eu posso te ajudar. Vou falar no nível do entry level, que é os analistas, tá? Porque a partir do momento que você sobe a escala, na hierarquia, eu vejo de formas diferentes, tá bom? Mas eu acho o seguinte, é o que a Maíra falou. Hoje em dia, é difícil você esperar que a empresa te traga o planejamento de carreira, né? Eu também concordo, isso está fora. Acho que quem tem que fazer é você. Uma forma mais clara é, olha o planejamento de carreira como um projeto. Todo projeto tem começo, meio e fim. Ou seja, você vai entrar na empresa, você tem um deadline ali, você tem uma época que você vai ter que sair. Tá? Você tem que definir isso, você não pode deixar a empresa definir para você. Senão, pronto, você está delegando, mais uma vez, a carreira para a empresa. Tá bom? Então, você tem que definir sua saída. Essa saída é o seguinte, eu vou ficar 1 ano como analista júnior, depois de 1 ano, se a empresa me promover, eu pulo fora, ou vou entregar um projeto de implementação de SAP, pode demorar 2 anos. Acabou, coloco isso no currículo e pulo fora. Você vai definir seu target, mas você tem que ter claro o seguinte, depois de meados, chegou no meio desse projeto seu, você tem que começar a comunicar isso. É isso que eu vejo o grande problema hoje das pessoas mais jovens, é o seguinte, a falta de comunicação. Então, não fala para o RH, não fala para o chefe, você até colocou isso no seu livro. A falta de expressar isso para o recursos humanos internamente, que você quer uma movimentação. Aí gera todo aquele estresse que entra um pouco, que a gente falou, da falta de alinhamento. Tá? Vai chegar no final do projeto, cara, você vai ter algumas opções. A empresa vai te promover, a empresa vai te dar outros desafios e por aí vai. O que você faz? Você renova seus projetos. Eu olho dessa forma, tá bom? Essa é a dica que eu dou para os profissionais. Se chegar no final, você não tiver nenhuma oportunidade, você já estressou, já comunicou, já pediu, não tem nada, eu acho que é saudável você mudar de empresa, tá? Porque extinguiu. Uma coisa que eu falo é o seguinte, a empresa e o profissional têm que crescer junto. Eu falo isso dentro da empresa da Velho hoje lá. Todo mundo tem que crescer junto com a empresa. Se um profissional ficar para trás, vai chegar um momento que vai estressar tanto esse gap que a gente vai ter que tirar ele e colocar outra pessoa. Se você cresce mais rápido que a empresa, cara, vai chegar uma hora, vai ter oportunidade, você vai ter que pular fora. Você vai para outro barco, né? Então, analisa dessa forma. Você controla E acho que, Guilherme, a sua pergunta é super pertinente. Desculpa, eu fiquei pensando na minha resposta, acho que eu fui meio rude com ele, mas eu acho que... não, é verdade, porque essa transição de carreira que a gente faz da vida de estudante para a vida de profissional, para mim, a principal diferença qual é? A gente vem doutrinado a vida inteira em alguém definir as fases para a gente, né? Então, assim, na escola, como é que é? Tem a primeira série, depois da primeira série tem a segunda série, depois tem a terceira série, e você sabe exatamente o que você tem que fazer para passar de ano. Você tem que ir na aula, não bater no amigo, tirar a média, né? A média, que aí você é promovido no final do ano, você passa de ano. Aí a gente chega no mundo profissional, você fica procurando essa referência, não você, todo mundo que está aqui. Você fala, tá bom, como é que eu passo de ano agora? Ih, não tem mais regra. Agora, mas quando que eu sou promovido? Ah, depende. O que eu faço para ser promovido? Ah, não sei. Então, assim, essa transição é uma transição difícil mesmo, porque a gente é um novo conjunto de regras e a gente fica esperando o plano de carreira, como a gente teve um plano de educação, né? Primeira série, segunda série, terceira série. E essa transição não é nada trivial. Então, desculpa se eu fui muito assertiva na minha resposta, porque queria que vocês ficassem mais nas empresas, dessem um pouco de tempo para as coisas acontecerem. Mas eu falei um negócio bem breve aqui. Eu falei um negócio para um cliente uma vez que ele não gostou, mas depois ele aceitou. Eu falei assim, olha, você não pode também questionar que o profissional está pulando de ano em ano de empresa, sendo que ninguém para na sua empresa. Seu turnover também é alto, eles mandam todo mundo embora. Então, o que acontece hoje é o seguinte, o meu pai foi funcionário público, ficou a vida inteira na mesma empresa. Né? No passado, isso era normal, você fazer a carreira. Hoje em dia, não. A empresa te contrata e demite igual ela troca de máquina e tudo mais. Eu acho que também o profissional não pode ficar tão apegado a isso.
Tá? O profissional vem na entrevista e pergunta, pô, Daniel, eu pulei muito, tem problema? Eu falo assim, não, porque a empresa que você vai também, ninguém para lá de 2 em 2 anos. Entendeu? Então é normal, tá even, break even ali na situação. Então o mundo mudou, está mais globalizado, mais dinâmico. Você vê TI, por exemplo, lá no mercado de TI, você vai lá para o Vale do Silício em São Francisco, os profissionais mais requisitados são os caras que mais pularam de empresa. Porque o cara é melhor, o cara conhece outros mercados, traz mais know-how de outras empresas e agrega mais um segmento. Então, os caras mais valorizados são os caras que mais pulam, entendeu? Diferente do nosso cultura nossa aqui, que é diferente. Mercado de gato, lembra que eu falei, não é mercado de cachorro, porque mercado de cachorro isso não é valorizado. Se valoriza a lealdade, a fidelidade. E tal. Mas são mundos à parte, depende de onde você está inserido, tá? Eu queria fazer uma pergunta, meu nome é Douglas, eu acho que eu sou um dos mais jovens, tenho 23 anos, eu acho que está super difícil ser jovem. Assisto muito Conta Corrente, acho super legal o que você apresenta normalmente no programa. Eu queria fazer alguns comentários. Eu tenho, apesar de 23, eu já sou pós-graduado por uma outra instituição concorrente ao INSPER, e eu encaro assim como minha carreira. Eu tive alguns momentos de mudança de carreira, que foram curtos mesmo, mas a todo momento eu cresci. A nenhum momento eu busquei, vou ficar nessa empresa, estou me desenvolvendo, tá legal, mas eu acho que se eu for para uma outra empresa ou buscar uma nova área, eu vou realmente crescer. Com a pós, eu acabei mudando de emprego novamente, estou na terceira empresa, e eu acredito que sempre está me complementando. Eu quero entender como vocês encaram isso, e normalmente existem sempre aqueles contrapontos. Por exemplo, um jovem que começa como estagiário numa empresa, ele cresce e em algum momento ele é encarado como uma pessoa que não muda, que não tem adaptabilidade. E eu estou fazendo muitas perguntas. Acho que assim, um outro comentário é que, por exemplo, vocês falam muito que as pessoas precisam ter vivências, se autodescobrir. Quando você vai crescendo, se desenvolvendo e vendo que a mudança ela é válida para você, isso é encarado como um erro? Vamos lá. Não, de jeito nenhum a mudança é encarada como um erro. A mudança pela mudança é que, na minha opinião pessoal, é um equívoco, porque você não teve nem a oportunidade de vivenciar aquilo que você se propôs a fazer antes de aprender com aquela experiência, e você já está, por uma insatisfação mínima, pulando para o próximo galho, e lá você vai encontrar outra satisfação e vai pular de novo. É esse tipo de movimentação que eu não acho válida. É uma opinião absolutamente pessoal. Tem gente que acha super válida, porque quanto mais experiência, melhor. E, de novo, isso é percepção. Tá? Mas acho que tem que cuidar um pouco dessa coisa do autoconhecimento, porque acho que as pessoas... O início de carreira, você está como um contribuidor individual. Ou seja, o que você faz com 23 anos e 3 anos de experiência depende exclusivamente de você, e você faz parte de uma cadeia maior, onde você tem um pedacinho da entrega, imagino. Certo? Você tem uma função, um conjunto de funções bem específicas, que você tem um resultado para entregar, e isso faz parte de uma engrenagem maior. Então, de fato, quanto tempo você fica em cada empresa, talvez só o tempo necessário para você dominar o que você faz naquela cultura, com aquele conjunto lá de atributos, seja suficiente. Quando você está numa outra fase de carreira, quando você começa a ter uma função de gestão, por exemplo, de gestão de uma pessoa que seja, de gestão de um processo, de um projeto, a questão política, por exemplo, quem você conhece, como você se relaciona com as pessoas, passa a ter um peso maior do que o que você conhece ou o que você sabe fazer. Certo? E essa relação, que é uma relação, muitas vezes, de confiança, de troca, de conhecer o capital político da empresa, entender a cultura dela, felizmente ou infelizmente, é uma coisa que você só conquista com o tempo. Tá? Então, a regra que vale, ou o tempo necessário para você, num início de carreira, é absolutamente diferente do que, enfim, quando você está numa posição mais sênior. O único cuidado que eu acho que, se você faz muito isso no seu início de carreira, você não se dá tempo de se aprofundar num negócio, numa cultura, num processo, num jeito de fazer. Então, é errado ou é certo? Difícil de julgar desse jeito. Eu só acho que não pode ser uma prática para o resto da sua vida. Porque, para você crescer depois, outras coisas contam. Talvez mais do que o que você sabe fazer especificamente. Eu respondi, de certa forma, a sua pergunta? Sim, eu tenho mais uma pergunta. Quando o intercâmbio ele acontece pós-graduação, a pessoa ela já tem uma experiência profissional. Quando é interessante parar um ano e fazer um intercâmbio? Não, menos. Assim, já que você está trabalhando, você já tem experiência profissional. Para que vai servir o intercâmbio? Só para entender. Eu acho que é para aprimorar a língua mesmo. Para aprimorar a língua. Então, assim, que nem diria meu pai, faz direito. Quanto tempo você precisa para voltar falando, sei lá o quê,
super bem. É 3 meses, é 6 meses, é 1 ano. Porque pior do que parar, sair e ir, é parar, sair, voltar e falar, ainda fala inglês intermediário. Então, acho que o propósito é o que tem que determinar o tempo. É claro que quanto mais tempo você passa longe do mercado, você tem que dar mais trabalho manter as coisas aquecidas por aqui. Você tem que manter os seus contatos aquecidos, saber o que está acontecendo, enfim. Mas também não adianta nada aí ficar 3 meses ou 6 meses porque tem medo de não ir continuar com o mesmo problema do quando você foi, né? Tudo bem? Respondi? Muito bom. Deixa eu partir agora para a nossa nova tecnologia aqui no INSPER, fazer as perguntas do pessoal de casa. Né? E eu estou vendo as perguntas aqui. A gente está fino, né? As perguntas do pessoal de casa, Exato. adorei. Espalhados Brasil afora, tá? Importante. Seguinte, eu estou vendo o pessoal muito preocupado no cenário de crise. Tá? E uma das perguntas é, primeiro, é hora de mudar de emprego ou mudar de carreira? Segundo, tá? E atrelada a isso, e como ampliar minha rede de networking nesse momento atual? Então, eu fico muito com medo dessas mudanças determinadas pelo cenário externo. Mudar de carreira, cara, é um troço difícil pra caramba de fazer. Não é trivial. Você dá passo para trás. No melhor cenário, você dá um passo para o lado. E, em 90% dos casos, você dá um passo, às vezes 2 para trás. Porque, por mais que você tenha uma experiência, uma vez, quando você faz uma mudança de carreira, zero cronômetro. Praticamente começa tudo de novo. Então, e é pior, porque você ainda, dependendo do nível que você faz essa mudança, deixa eu exemplificar para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu contratei uma moça há 5 anos atrás, que ela tinha uma experiência 6 anos atrás, que ela tinha, imagina. Na época, ela tinha uns 45 anos, eu tinha 30, 29. Eu contratei ela para reportar para mim. E ela era uma vice-presidente de marketing num banco multinacional. E o sonho da vida... Imagina que essa mulher ganhava de dinheiro e a responsabilidade que ela tinha. E o sonho da vida dela era trabalhar com pessoas. E aí ela veio, fez uma MBA em gestão de pessoas, e aí me indicaram ela, e eu contratei ela para trabalhar comigo, reportando para uma fedelha, na época eu lá. E eu tive que contratar ela praticamente como estagiária, porque ela não sabia nada de gestão de pessoas, ela não sabia nada de RH. A humildade que essa mulher teve que ter para enfiar o rabo entre as pernas e dizer, eu não sei nada disso aqui, eu vou começar do zero para aprender. A sorte é que ela tinha uma baita reserva financeira, veio de banco, ganhava super bem, e ela conseguiu. Mas o principal exercício não era a humildade mesmo, de falar assim, não sei nada, eu sei um monte de coisa, mas disso aqui eu não entendo nada, vou aprender com essa garota aqui, que vai ter que me ensinar. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa, mas assim, eu via o quanto era um exercício difícil para ela, de passar por cima do ego dela, de tudo que ela sabia, e reaprender do zero. Então, observando o movimento dela, mudar de carreira é um troço muito difícil de fazer. Agora, mudar de emprego é uma questão de oferta e demanda. De novo, eu sou economista. Mudar de emprego num cenário que tem menos emprego é sempre mais difícil do que mudar de emprego num cenário onde tem mais emprego. Acho que o importante é perguntar por que eu quero fazer qualquer movimento e por que ele tem que ser nesse momento. E se não tem um porquê muito forte, assim, putz, meu chefe é um carrasco, é um sacana, aquela categoria lá, ou eu tenho muito desalinhamento com a cultura da empresa, ou os caras são antiéticos, qualquer coisa muito forte, o meu recado é um recado conservador. Se puder, fica onde você está. Não é momento de estripulia, a não ser que você tenha um motivo, de novo, muito significativo. Isso aí, muito bom. Falando de networking, só para finalizar, me fala uma coisa, o que eu quero saber um pouco da sua experiência contratando pessoas no nível que está começando a carreira e ainda não desenvolveu esse networking hoje corporativo, né? Não teve outras passagens, outros lugares. O que você aconselha para a pessoa onde buscar esse networking, primeiramente, como desenvolver ele? Networking, acho que é... Esse é difícil. Esse é difícil, é um tema... Eu faço uma coluna na uma revista feminina, e veio essa pergunta outro dia, né? Como é que eu faço networking? Eu falei, putz, que difícil, porque para mim é tão natural fazer que eu fiquei pensando, né, como é que eu ensino alguém a falar, vai lá e faz, se apresenta, fala oi e tal. E as pessoas, quem está perguntando é porque tem dificuldade. Eu acho que a primeira coisa é entender o que é networking, né? Acho que networking não é fazer amigos, necessariamente. Tá? E, para você construir um networking, na minha opinião, primeiro você oferece alguma coisa para depois você poder ter algo em troca. E as pessoas normalmente usam a lógica reversa, né? Primeiro eu vou lá pedir alguma coisa, ou, enfim, falar que eu quero um favor, ou me apresentar para alguém, e depois eu vou e ofereço alguma coisa.
Então, acho que a primeira regra do networking é essa, né? A segunda é que você não precisa ser amigo da pessoa. Não precisa ir na sua casa, tomar drinks, nada disso. Você precisa ter ali algum ponto de contato, algo em comum para que aquela relação flua. E, de novo, tem que ter uma manutenção disso. Eu sei que isso é muito óbvio, mas as pessoas esquecem, né, de manter essa coisa aquecida. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tenho um amigo que hoje é diretor de relações governamentais na IBM, ou seja, ele é o rei do networking, né? Você imagina, o cara que mais faz bem networking, para mim, eu babo nele, acho um exemplo. E aí, na época, ele trabalhava na Câmara Americana de Comércio. Vocês conhecem a Câmara Americana? Conhece? Todo mundo já ouviu falar? E também é um negócio de muito relacionamento, né? A essência do business é relacionamento. E aí, um dia, ele me pediu para... Eu trabalhava já na companhia de talentos. Ele me pediu para eu entrevistar uma pessoa que ele queria me indicar que estava saindo da Câmara. E aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, estagiário, ele virou para mim e falou assim, olha, liga para ele, mas fala que fui eu que indiquei, tá? E eu fiquei pensando naquilo e eu falei, nossa, mas por quê, né? Por que eu não posso só eu ligar? Então, não, porque aí ele vai saber que eu fiz alguma coisa por ele. Tá? Na época, aquilo me pareceu um negócio tão maquiavélico. Falei, que horror, né? E no fundo, é assim, é um mundo... O networking funciona nessa troca de gentilezas e de favores. E se você tem um problema em fazer isso, você tem que aprender a fazer, né? Eu tinha e aprendi a fazer. Tanto que eu acho que eu ofereço muito mais do que eu peço em troca. Eu morro de vergonha de pedir favor para as pessoas. Mas, às vezes, eu peço, porque eu sei que, na balança kármica, eu estou dando muito mais do que eu estou pedindo. Mas eu acho que é um pouco disso. Assim, não precisa ser amizade, mas precisa ser uma troca genuína de favores, e, enfim, no bom sentido, não no sentido antiético que eu estou falando, mas se fazer disponível para as pessoas. Sim. Vou colocar um dado aqui que eu lembrei disso agora. Eu li, eu acho que faz uns 2, 3 anos, uma universidade americana fez uma pesquisa sobre a mudança de emprego, né, e como é que ela ocorria fora Headhunter. E é curioso o seguinte, toda mudança que foi por indicação, ela ocorre no segundo nível de networking, né, não no seu primeiro nível, que é com familiar, amigo e tudo mais. É uma pessoa que te indica para uma pessoa que você conhece pouco e essa pessoa te ajuda a fazer a mudança de emprego. Tá? E faz sentido. Depois eu comecei a reparar isso no meu dia a dia e ocorre mesmo. Por quê? Porque dentro do seu primeiro nível, todo mundo se conhece, né? Então, no segundo, você tem acesso maior e você não tem tanta informação. O segundo nível não tem tanta informação para te passar. Vem simplesmente como uma recomendação. Então, querendo ou não, fica mais fácil, flui mais rápido o networking e o resultado da apresentação. Alguma pergunta? Eu acho que a gente vai ter que finalizar. A última pergunta? Ou mais uma? Então tá bom, vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte, quem não conseguir fazer pergunta e depois quiser bater um papinho aqui com a gente Melhor. Faz um H aqui fora. Oi, boa noite. Acho que eu sou um pouco ponto fora da curva, até me assustei com o posicionamento de vocês em relação a deixar ou migrar do mundo corporativo para encarar uma vida de empreendedor, numa startup. E eu estou fazendo isso, né? Então, estou cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, o que eu estou fazendo com a minha carreira e tudo isso. Mas, a partir do momento que eu decidi, acredito que eu tenho habilidades para isso, né? Para ser empreendedor, para trabalhar de forma diferente, que esse é meu desejo, esse é meu sonho. Eu queria que vocês colocassem um pouco do que vocês estão vendo em relação a esse tipo de movimento, se é que tem um movimento grande ou não, e que recomendações vocês dariam para uma pessoa que, depois de 30 anos de carteira assinada, resolveu empreender aos quase 46 anos de idade. Diferente do Guilherme, que eu não tive a menor intenção de ser rude, com você eu tive, não rude, mas bem assim, eu faço, todo mundo fala para mim que vai empreender, eu dou um susto na pessoa. E eu faço de propósito, porque esse vai ser o menor dos problemas que você vai enfrentar. Porque empreender, na minha opinião e experiência, tudo dá errado antes de dar certo. Se eu tivesse que resumir o que é empreender, assim, tá tudo errado antes de dar certo. Você tem que ter, cara, um estômago de aço para aguentar emocionalmente a dificuldade de fazer uma coisa do zero. E é diferente de empreender, por exemplo, abrir uma franquia, que tem uma referência. Não que isso não seja difícil, é difícil pra caramba. Mas tem uma referência, você tem um modelo a ser seguido. Dependendo do caso, quando você vai empreender um negócio que ninguém nunca fez em lugar nenhum, putz, aí é pior ainda. Se a ideia for 100% sua, uma coisa original, aí você tem menos referência ainda. Então,
a sua vontade de fazer a coisa acontecer e uma combinação de fatores, né, ter dinheiro, ter o investimento, ter os parceiros certos e tal, é quase como um negócio astrológico, assim, eu acho, né, uma conjunção astral que faz o negócio dar certo, porque tem tudo para dar errado, né? Uma startup ela nasce morta. Por definição. Então, assim, fazer uma startup virar é um negócio muito difícil. Eu falo isso tanto como uma pessoa que já empreendeu, já abriu em negócios que fecharam, 3 que deram errado, já abriram negócios que deram certo, e eu faço mentoria para muito empreendedor, sou advisor de uma série de empresas. Então, eu falo bem para assustar mesmo, para a pessoa ter certeza que ela quer muito, porque é bem difícil. Agora, o que eu acho que se eu pudesse te dar um recado, assim, eu acho que ache boas parcerias. Né? E aí o parceiro é o investidor, se você tiver um investidor, o parceiro é o teu board, se você tiver um board, o teu sócio, se você tiver um sócio, e pessoas que você realmente, acima de tudo e qualquer coisa, admira e confia. Porque dá errado muitas vezes antes de dar certo. Se você tiver do seu lado pessoas que você possa olhar no olho, confiar e falar, puta, deu M, vamos zerar e começar do zero, e for gente que realmente você possa, gente boa, gente do bem, a fim de fazer o trabalho, eu acho que você dá a volta por cima. Se você parte do princípio, se você não tem essas pessoas do seu lado, na primeira M que acontece, você fica muito sozinho. Então, acho que a principal dica para quem vai empreender é escolha bem os seus parceiros. O seu investidor tem dinheiro que é muito fácil, não queira esse dinheiro que é muito fácil, porque o dinheiro que é muito fácil ele vem acompanhado de uma série de coisas que são duras de engolir, difíceis de aguentar. Então, acho que ter as pessoas certas no seu time e em volta de você é 90% do sucesso de uma empresa. O dinheiro fácil é o chefe, né? Que você acaba comprando, né? Ou seja, você saiu para empreender, traz dinheiro fácil, acaba arrumando outro chefe. Então, tem que ver se é isso mesmo que você quer. Espera, nem que você tenha que esperar até você achar as pessoas certas, espera, mas faz com as pessoas certas, porque depois voltar nisso é muito difícil. Tudo bem, gente? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela Maíra ter vindo, pelo INSPER ter convidado a gente. Quero agradecer a todos e vamos ver, a Marister estava conversando com ela lá fora agora, para a gente tentar promover mais assuntos sobre carreira, né, e ter mais palestras com o nível da Maíra, tomara que consigamos ter isso, para conseguir trazer o público de novo aí. Obrigado. Convido, eu adoro vir aqui. Obrigada, gente. Obrigada.